Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luciana Ramalho, eu sou professora de Biologia e eu tô aqui hoje pra gente ter uma aula sobre os ciclos biogeoquímicos. O que é isso? A gente vai entender como alguns elementos químicos estão circulando, estão aí passeando na natureza em alguns momentos dentro do bio, ou seja, dentro dos seres vivos, dentro do seu corpo, por exemplo, mas em outros momentos esse elemento está fora, está no ar, está na água, está na rocha. Então, pensa, na tabela periódica tem lá quase 100 elementos químicos. É claro que a gente não precisa entender o ciclo de todos, até porque nem todos entram na gente, né? O chumbo, por exemplo, pelo menos não deveria entrar na gente. Então a gente vai falar aqui dos principais, né? São 6 principais elementos químicos que estão compondo o nosso corpo. Que elementos são esses? O hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Então esses são os básicos, né? Os elementos, os átomos básicos que compõem o nosso corpo. Então nada mais justo do que a gente entender como é que eles circulam na natureza. Sim, porque tudo é um ciclo, tá? Então aqui, ó, vocês vão ver que é a parte 1. Não dá pra falar de todos esses ciclos numa aula. Nessa aula a gente vai ver dos 3 primeiros, né? Em ordem de abundância: carbono, hidrogênio e oxigênio, tá bom? Nitrogênio também é muito importante, mas vai ficar para parte 2, tá certo? Então, ó, aqui tá minhas redes sociais de Biologia Eu Te Amo. Se você quiser, pode me seguir por lá para ver mais conteúdo de biologia, tá bom? Então, quais são os tópicos que a gente vai ver aqui? Ficou pequenininho, né? São o conceito de ciclo, eu já meio que falei, mas vamos ver de forma mais didática e vamos falar do ciclo da água. O que é mais importante eu entender no ciclo da água, né? A água tem momentos que ela tá dentro do ser vivo, momentos que ela tá fora, mas ela também tem aquele ciclo dela que nem envolve o ser vivo, né? Aquele ciclo que a gente aprende, né? Na 6ª série, a água aquece, evapora, condensa e precipita e volta, né? E fica circulando. Mas o que vai importar pra gente, ó, é o processo de evapotranspiração, que aí, ó, envolve a transpiração dos seres vivos. Isso tem um papel importante, né, pro clima, então a gente vai falar isso, é isso que o vestibular gosta de cobrar. No ciclo do oxigênio, o que talvez teria de mais importante pra gente falar? A camada de ozônio, como ela se forma, qual a importância dela, como que ela pode ser destruída, tá bom? E o ciclo do carbono, óbvio que é o mais importante desses, porque envolve o processo de aquecimento global, efeito estufa, tema muito explorado no vestibular. Então a gente precisa entender que se a gente interfere em como o carbono está circulando na atmosfera, e nós estamos fazendo isso toda vez que a gente queima combustíveis fósseis e joga carbono na atmosfera, peraí, o ser humano está intervindo no ciclo natural. E a gente sabe que a gente está aumentando a temperatura da Terra. Isso é muito explorado no vestibular, porque causa problemas ambientais, tá bom? Então é isso, tá? E o aquecimento global, né? Aqui uma causa e consequência do outro, a gente vai ver em detalhes. Então vamos começar. Conceitos, né, do ciclo biogeoquímico. Ciclo biogeoquímico, a palavra, né, tem 3 elementos. Bio, vida. Geo, terra. Químico, porque é um elemento químico. É a ciência que estuda a troca de materiais entre o meio biótico, que é o ser vivo, e o abiótico, que é o fora do vivo. A atmosfera, hidrosfera, litosfera, ou seja, o ecossistema, tá bom? Então, é isso. O ciclo biogeoquímico é isso. Então, só destrinchando a palavra, né, para tentar facilitar aqui uma compreensão do que a gente vai ver. Então entenda que a gente só tá, ó, essa imagem aqui é ótima, entendendo como esses elementos circulam, tá bom? Então é importante a gente entender que a matéria que está presente no nosso corpo, ela está circulando na natureza. Em alguns momentos esses átomos que estão aqui estão comigo, mas eles já estiveram em outros seres vivos, em outros locais. E aí o destino de todo ser vivo quando morre é o quê? Ser decomposto. E aí esses elementos químicos circulam de novo, tá bom? A matéria, ela é cíclica, tá? A gente estuda na aula de ecologia, né, quando fala de cadeia alimentar, que a energia, que é o que todo ser vivo precisa, energia não é cíclica, né? A energia, ela segue um fluxo unidirecional numa cadeia alimentar. Só o vegetal consegue incorporar energia na matéria, e aí um vai se alimentando do outro para conseguir essa energia. E aí uma hora ela acaba. Então a energia, ela não é cíclica. Mas a matéria, que é o que a gente vai estudar aqui, é cíclica sim, tá? Então vamos começar com o da água. O da água é o mais fácil, galera. O ciclo curto é esse que eu falei, que a gente aprendeu lá na 5ª série, né? Só envolve o meio abiótico. Então, ó, é aquele ciclinho básico. Evaporou, condensou, caiu, tá? Isso quase não cai no vestibular. Mas quando eu envolvo um ser vivo, eu vou chamar de ciclo longo. E aí envolve o quê? Árvores também, né? Envolve você, envolve animais. Ok, calma. Mas as árvores têm papel fundamental. Porque olha isso aqui. O
que a árvore faz, meu querido? Choveu, né? A água infiltrou no solo. Essa água estaria perdida, né? Infiltrou no solo, estaria lá no lençol freático, e aí? E aí, a gente vai ficar sem água? Cadê? Como é que a gente faz? A gente precisa dessa água, né? Doce, né? Porque tudo bem que o nosso planeta tem muita água, mas a água do mar, ela é salgada. Para dessalinizar, é muito custoso, não é eficiente. Então, essa água doce, né, que a gente trata para beber, vem da chuva, tá alimentando os rios, e aí, né, tem o papel das nascentes, mas o papel da árvore é fundamental, porque ela consegue ir lá no lençol freático, com as suas raízes, absorver essa água na raiz, e aí ela manda lá pra cima da folha, para que ela faça a fotossíntese. E aí lá na folha, ela vai abrir os seus buraquinhos, seus estômatos, e ela vai transpirar. Parte dessa água vai evaporar, porque tá lá, né, o sol tá batendo na folha, né, para fazer fotossíntese. E aí essa água evapora. Só que olha que interessante, as moléculas de água, elas são muito unidas, cara. E aí quando uma molécula sobe, elas vão puxando e todas as outras moléculas sobem juntos, né? O fenômeno da capilaridade. A gente estuda isso quando tá vendo a bioquímica da água. A gente fala bastante do fenômeno de coesão, molécula com molécula muito unida, e adesão. A molécula na parede tem facilidade de subir. Esse é o fenômeno da capilaridade. Então, por causa da capilaridade observada no interior dos vasos das plantas, a gente percebe que a água ela consegue ser captada do lençol freático e ir parar na atmosfera. O nome do fenômeno é evapotranspiração, tá bom? É isso, tá? Isso seria a parte mais importante, né, do ciclo da água, o papel das árvores. Como que o vestibular pode cobrar isso? Por exemplo, qual o papel das árvores na formação das chuvas? É isso que eu acabei de falar. Ela que permite a reciclagem da água, né? Que o ciclo da chuva aconteça. Quanto mais árvores, mais chuvas. Sim, a gente pode ter esse pensamento. E aí mais chuvas, pô, tô falando de água doce, né? Pra encher os reservatórios, pra encher os rios e lagos. E aí essa água vai poder ser usada pela população. Então, se eu tô falando de desmatamento, eu posso influenciar no ciclo da chuva? Com certeza. E vamos lembrar que a gente aprendeu lá na aula de biomas que na Amazônia, por exemplo, esse processo é tão intenso que eu chamo de rios voadores. De forma que eu posso relacionar um desmatamento na Amazônia a uma falta de chuva na região sudeste e falta de água para as hidrelétricas funcionarem e uma possível falta de energia elétrica? Posso. Então, cortar árvore pode fazer faltar energia elétrica? Pode, por causa dessa correlação de fatores, né? Tá bom? Então, dei aqui como que isso pode aparecer no vestibular pra gente. Trazendo agora o ciclo é curtinho mesmo, né? Trazendo o ciclo do oxigênio. O que você tem que saber sobre o ciclo do oxigênio? Camada de ozônio, né? Então, vou te falar. Durante a fotossíntese, vamos entender primeiro como é que o oxigênio vai parar na atmosfera, né? Durante a fotossíntese, que é aquele processo que os vegetais realizam, o que o vegetal faz? Eu não te falei que ele pega água? No que ele pega água, ele quebra a água. H2O, ele quebra. E o O da água se junta com outro O, que também foi quebrado, e forma o O2. Então, o O2 que está aqui na atmosfera e a gente está respirando, outrora estava na molécula de água. Que loucura! E só o vegetal consegue fazer isso, tá bom? Então, o O2 que está aqui estava na água. E a planta quebrou da água e jogou na atmosfera, tá bom? Então, esse aqui é a reação química da fotossíntese. E esse é um processo que a gente estuda na aula com o tema metabolismo energético, fotossíntese. Aí a gente entende essa equação. Coloquei aqui só pra gente, né? Já que eu tô explicando. O que tá acontecendo aqui? O que a planta faz? Pega CO2, pega água e com a luz ela consegue produzir. Isso aqui é a molécula de glicose, C6H12O6, e o O2 que ela libera, tá? Muita gente acha que esse O2 vem da quebra do CO2, como se a planta pegasse o CO2, transformasse em O2 e liberasse o CO2. Tá errado! Não fale isso, pelo amor de Deus, menino. CO2 ela pega e bota na glicose. O O2 vem da água, tá bom? É isso que você precisa saber. Bem, e aí, vamos lá. O O2 tá aqui. A gente usa esse oxigênio para respirar. Então, ó, os seres, né, que fazem respiração celular do tipo aeróbica, usando oxigênio, todos os animais, né? Todos os animais? Todos os animais, mas, por exemplo, nós também podemos fazer um tipo de respiração celular que não usa oxigênio, que é a tal da fermentação, né? Mas a gente vê isso na aula de metabolismo energético, mas vamos ficar com a base, né? Os animais, para sobreviver, eles fazem respiração celular do tipo aeróbico, então precisa do oxigênio. A planta também precisa de oxigênio, tá? Então a planta também faz esse mesmo processo. E aí, quando a gente pega o oxigênio, isso ajuda no processo de produção de energia? Ajuda não, é necessário, tanto que sem oxigênio a gente morre. Esse oxigênio volta para a molécula de água. Olha a reação aqui agora da respiração.
A glicose é quebrada na presença de oxigênio e a gente libera CO2 e água. A água é formada com esse oxigênio aqui e os hidrogênios da glicose. Percebam que a fotossíntese e a respiração são processos inversos. O que é produzido na fotossíntese é usado na respiração. O que é produzido na respiração é usado na fotossíntese. Na aula de metabolismo energético a gente entende isso com detalhe. Estou trazendo para cá porque envolve também os ciclos, né, dos elementos. Então, só para a gente não ficar viajando, né, boiando, trouxe aqui a informação. Então, o oxigênio ele volta, né, para a forma dele de água. Esse é o ciclo do oxigênio. Então, resumindo, ele ou tá na água ou tá na atmosfera. Ou tá na água ou tá na atmosfera. Na atmosfera, quando ele vai lá para cima, lá na exosfera, olha o que ele forma. Ele vai se acumulando, O2, né? Mas lá na exosfera, eles vão formando O3. O O3 se forma na exosfera, lá em cima. Pensa em camada de ozônio? Mais para cima da camada de ozônio. Pensa na camada de efeito estufa? É mais para cima ainda, né? Em relação à camada de efeito estufa e acima dela tá a exosfera, que é a camada de ozônio, né? A camada de ozônio está na exosfera, tá bom? E o que faz essa camada de ozônio? Você precisa saber. Ela protege a gente de raios ultravioletas. Essa radiação que vem do Sol não é visível, né? O ultravioleta a gente não vê. É um tipo de radiação muito penetrante. Uma radiação que pode penetrar nas nossas células e causar câncer, a gente sabe, né? Por isso que a gente não deve se expor a essa radiação sem uma proteção solar, porque ela pode causar mutação nas células e estimular um desenvolvimento anormal na célula da pele, que é o que a gente conhece como câncer, tá bom? Então olha aqui, ó. Então aqui de todo o espectro luminoso, só pra gente entender. Então da luz, né? A luz está aqui. Então na física a gente estuda a luz, né? Então a luz é onda eletromagnética. Aqui está a frequência da luz visível. A ultravioleta está aqui, a gente não vê, tá bom? Mas ela é uma radiação com uma frequência menor que consegue, né, penetrar. E aí o que a gente precisa saber? Gases do tipo CFC, tá? Clorofluorcarboneto, é um tipo de molécula que foi criada, o CFC foi criado em indústrias, tá? E o que esse gás faz? Ele é um gás refrigerador. Então perceba que ele está presente no ar-condicionado, em geladeira, até mesmo em aerossóis de desodorante e tudo mais, laque de cabelo. E aí, quando esse gás foi produzido, ninguém sabia, né? Que quando ele fosse subindo, né? Você libera aqui, mas ele vai subindo lá na camada de ozônio, sabe o que ele faz? Ele destrói a camada de ozônio. Caramba, ele estava fazendo um buraco na camada de ozônio. Quando os cientistas descobriram isso, proibiram a produção do CFC. Então, mas isso aparece em vestibular, que esse CFC, ele é um gás que destrói a camada de ozônio. Mas só pra gente saber, ele é proibido de ser produzido e, teoricamente, essa camada de ozônio ela já se regenerou, porque o O2 continua subindo e aí a gente já regenerou esse buraco. Essa aqui é uma imagem de questão, inclusive eu até trouxe essa questão pra gente fazer, que mostra que, ó, ela dá aqui a legenda, né, o C, né, o carbono, o flúor, o cloro e o oxigênio. E aí só mostra, né, que com essa radiação lá em cima, esse gás, o gás CFC, vai destruindo o O3. E aí a gente fica sem essa camada de ozônio, tá bom? Então, tá falando aqui que, né, a informação que eu já dei, que ele é proibido. E aí, aqui tá a questão que eu trouxe. Então, essa aqui é uma questão de prova. Vamos fazer pra ver como é que isso pode cair? É o seguinte, vou ler a questão pra vocês, tá? Cai em prova assim. A liberação de gases clorofluorcarboneto, o CFC, na atmosfera pode provocar a depressão do ozônio, tá bom? Lá na estratosfera. E o ozônio estratosférico, ele é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva para os seres vivos. Esse processo, na camada de ozônio, está sendo simplificado aqui na figura. Então, a questão trouxe essa figura para a gente tentar entender. Ele disse aqui qual átomo é qual e está mostrando que, ó, aqui, ó, o ozônio ele vai sendo destruído. Então, aqui, esse é o ozônio, ó, O3. Essa aqui bolinha escura não é o O3? E esse é o CFC, mostra ele quebrando e destruindo a camada de ozônio. Aí vem a pergunta. A liberação... Não, qual é a pergunta? Ah, aí, esse aqui é anunciado, vê a imagem, e aí a pergunta é essa aqui, ó. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases do tipo CFC é decorrência da... Então, você precisa saber como é que o CFC destrói a camada de ozônio. Então, quimicamente falando, essa destruição, tá, da camada de ozônio por esses gases se dá por quê? Então, olhando a imagem, o que a gente está vendo?
que ele quebra a molécula de ozônio. E aí, ó, a produção de oxigênio molecular a partir do ozônio é catalisada por átomos de cloro. Então vamos voltar na imagem, ó. Cadê o cloro? O cloro é esse aqui, ó. Consigo entender? Esse aqui é o cloro, né? Essa bolinha cinza. Não é o cloro que está quebrando o ozônio e ao quebrar o O3, ele se junta com um dos Os e aí vira O2 de novo. E esse aqui é o O2. Então olha aqui a resposta. Está produzindo oxigênio molecular, que é o O2, a partir do ozônio, e tudo isso catalisado, né, influenciado pelo cloro. Difícil essa questão, né? Mas era uma interpretação da imagem e agora se cair pra gente, a gente já sabe. Então, como é que o CFC destrói o ozônio? O cloro do CFC é quem vai lá e quebra esse O3. E aí vira O2 e o O2 não protege. Quem protege é o O3, tá bom? Se assusta com essa questão não, tá? Porque se cair alguma coisa relacionada a CFC, é isso, né? Não foge muito disso, você precisa saber que ele é nocivo, tá bom? Isso é o principal. Continuando, né, o ciclo do oxigênio, para terminar. Então, o oxigênio, ele é consumido. Vamos voltar aqui agora para a atmosfera. A gente estava lá na camada de ozônio, né? Vamos voltar para cá. O oxigênio, ele é usado em quais processos, né, biológicos? Decomposição. Então, os micro-organismos, quando vão decompor matéria morta, eles consomem oxigênio. Nos processos de combustão, que é queima de matéria orgânica, se consome oxigênio. Tanto que você sabe, se você tiver com alguma coisa na sua casa, talvez pegando fogo, um botijão pegando fogo, o que você pode fazer? Abafa, né? Pega uma toalha molhada e aí você, ó, abafa. E aí, sem oxigênio, o fogo vai cessar, tá bom? E aí, beleza, combustão, ela precisa do fogo. Quer fazer isso? Pega uma vela, né? Deixa a vela lá carburando. Se você coloca um copo na vela, o copo vai limitar a quantidade de oxigênio ali. Quando todo o oxigênio de dentro do copo for consumido, a vela apaga, né? Isso não é magia, é porque sem oxigênio não tem fogo, tá bom? E a respiração aeróbica, que a maioria dos seres vivos faz, né? Todos os animais, todas as plantas fazem respiração do tipo aeróbica, tá? Então a gente consome esse oxigênio. Ah, aqui tá, eu tô na frente da imagem, gente, desculpa. Então olha só, o O2, ele vai sendo consumido na combustão, na respiração, tá? Na decomposição, ó, aqui embaixo, ó, da decomposição, e vai formando o O3, tá bom? Átomos de oxigênio, uma curiosidade, em todos os ciclos que a gente estuda, o oxigênio está presente, né? No ciclo da água, a gente estava falando do hidrogênio, mas é H2O, o oxigênio está lá. Quando falar do carbono, né, CO2, o oxigênio vai estar lá. Quando eu falar do nitrogênio, o oxigênio também participa, tá bom? Ó, mais uma questão também sobre oxigênio. Essa não é sobre camada de ozônio, tá? Vamos ver como é que é. Caiu no Enem. Plantas terrestres, que ainda estão na fase de crescimento, elas fixam grandes quantidades de CO2. Fixar CO2, gente, significa capturar CO2 na fotossíntese, tá bom? Utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas. E aí elas liberam oxigênio. Legal, a gente já sabia dessa informação, né? No entanto, a floresta madura, cuja árvore já está no equilíbrio, o consumo de oxigênio dela tende a ser igual ao que ela produz. Você assistiu a aula de sucessão ecológica? A gente já sabia disso. Floresta madura é uma floresta no clímax. No clímax, tudo que a floresta, né, produz, ela consome. Então não tem uma sobra de oxigênio, né, para o ambiente. Bem, a morte natural das árvores dessa floresta afeta temporariamente a concentração de oxigênio e CO2 próximo à superfície do solo que elas caíram. Então, veja bem, a chave para responder essa questão tá aqui, ó. É que minha mão some quando eu chego ali. No solo. Então, a pergunta do Enem, vamos lá. A concentração de oxigênio no solo, ela vai ser como? As opções de início é a gente dizer se é maior ou menor. Lembra que o oxigênio, ele é consumido na decomposição? Pensa nisso, lembrou? Eu te falei já agora. Então, se caiu uma árvore que morreu, ela vai ser decomposta. Então, no solo, vai ter uma menor quantidade de oxigênio, porque os decompositores vão estar consumindo esse oxigênio. E é isso que está dizendo, vai ter uma menor quantidade de oxigênio perto do solo, porque haverá consumo de O2 durante a decomposição dessa árvore. Tudo bem? Você acertaria essa? Acho que muita gente, quando caiu essa questão, né, errou porque não percebeu que era próximo ao solo. Achou que era na atmosfera, né? Uma pergunta geral. O que vai acontecer com o oxigênio do ambiente? A pergunta é do solo. Então fique atento a isso, tá bom?
Então você já sabe que a decomposição consome O2. E aí, antes de chegar agora no último ciclo da aula, que é o carbono, o gás carbônico, só para te mostrar a diferença importante. Ó. Então aqui está o Sol, né? Então aqui está a Terra. Essa camadinha de azul claro, que é a atmosfera, é aqui que fica o efeito estufa, que a gente vai falar já já. A camada de ozônio, olha como é que ela está bem mais distante, tá bom? Essa é a camada de ozônio. A camada de ozônio protege do raio ultravioleta. Camada de efeito estufa retém raio infravermelho, que é o raio que aquece, a radiação que esquenta a Terra. E aí por isso a Terra fica mais quente e gera o efeito estufa, tá bom? Então não confunda, eu sei que é muito comum confundir, mas dá um jeitinho de organizar esse pensamento aí na sua cabeça, importante não confundir, tá bom? Então mais uma pergunta aí pra ver pra gente ver como isso cai em prova, tá? Estudo revela que a Amazônia fere ozônio. Vamos lá. Maior floresta equatorial do planeta, com reflexos no meio ambiente mundial, a Amazônia registra uma grande quantidade de raios que caem a menos de 15 quilômetros do solo e tem um efeito destrutivo na camada de ozônio, porque ela influencia tanto nas chuvas, né? E aí fica muitos raios caindo ali. E aí a pergunta é, a camada de ozônio é importante para o ambiente por quê? Porque ela fornece oxigênio. Gente, quem fornece oxigênio é a planta, pelo amor de Deus. Reage com ácido sulfúrico, formando chuva ácida, nada a ver. Bloqueia a radiação ultravioleta e protege a gente. Ó, parece fácil, é essa, né? Olha embaixo, facilita a passagem da radiação infravermelha e diminui a mutagênese, que são mutações, pelo contrário, né? Tem nada a ver, essa aqui mistura tudo. Infravermelho, quem retém infravermelho é o efeito estufa. Então, gabarito a gente já viu, letra C. A importância da camada de ozônio é bloquear a radiação ultravioleta e proteger a gente de câncer, tá bom? Tranquilo? E agora sim, vamos para o último ciclo do carbono. É o mais importante, então não deixa a peteca cair. Vamos lá. Como é que o carbono vai para o meio biótico? Como é que o carbono entra no ser vivo? Através da fotossíntese. Só. Quando a gente come carbono, quando a gente se alimenta, a gente está comendo carbono. A gente come matéria orgânica, tem carbono. Mas quem produz matéria orgânica é a planta na fotossíntese. Então, é a fotossíntese. Então, se tiver alguma pergunta, como é que o carbono é incorporado ao ser vivo, quem é que inicia esse processo são as plantas ao realizarem fotossíntese. E aí elas criam a glicose, que é uma matéria que contém carbono, e essa glicose vai passando, né, a cada alimentação na cadeia alimentar. Mas ela entrou via fotossíntese. Ponto, somente, tá bom? E como é que a gente devolve o carbono, né, para o meio abiótico? Quando a gente respira, ó, estamos devolvendo carbono. Nos processos de fermentação, que é uma forma de produzir energia, né, sem usar a mitocôndria, tá bom? E não consome oxigênio nesse processo. Decomposição, a decomposição devolve o carbono do ser vivo, né, ele é devolvido para a atmosfera. E combustão, queima, tá? Vamos lá, se a gente sabe que está acontecendo um desequilíbrio no ciclo do carbono, vamos pensar o seguinte, muito CO2, né, na atmosfera está intensificando o efeito estufa e aí não tá legal, né, porque essa temperatura aqui da Terra não pode aumentar muito. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, aumentar a quantidade da captação desse gás carbônico, só através de fotossíntese. Então significa chegar lá na árvore e falar, bora árvore, hoje é seu dia, querida, vamos fazer mais fotossíntese. Não, né? O que você tem que fazer? Plantar mais árvores, não é mesmo? Então, reflorestamento ou não deixar destruir as árvores, né? Ir contra o desmatamento. Então essas são medidas que podem ajudar o ciclo do carbono, tudo bem? Intervindo aqui. Agora, nesses processos, quais que a gente pode intervir? Vamos mandar as pessoas pararem de respirar? Vamos mandar as bactérias pararem de fazer fermentação? Né? A fermentação que libera, na verdade, é a fermentação feita em fungos, né? São os lactobacilos. Não tem como? Vamos mandar os micro-organismos pararem de decompor? Não tem como. Agora, no último, a gente tem como intervir. Porque nós estamos queimando matéria orgânica, seja ela fossilizada, os combustíveis fósseis, ou queimando matéria orgânica. Essa queima, seja dos fósseis, seja dos biocombustíveis, né? Só que é menos pior queimar biocombustíveis, já vamos ver por quê. Mas queimar o combustível fóssil significa só jogar o CO2 para a atmosfera. Então é óbvio que a gente tem que parar de queimar combustível fóssil, tá? Quando a gente fala em queimar um biocombustível,
Pensa que foi uma planta, né? Uma cana-de-açúcar, por exemplo, que foi usada para você ter o açúcar, que foi fermentado, produziu o etanol e o etanol você queima. Tá, mas tudo bem, porque aquela cana fez fotossíntese. Então, ela pegou o CO2, aí tá lá no etanol, que quando você queimar, devolve. Então, a gente meio que fechou o ciclo. Mas ao queimar petróleo, você só joga. Cadê a recuperação? Não tem. A não ser que você refloreste, mas assim, é inviável, tá? Então, o ideal mesmo é parar de queimar combustível fóssil. Então, aqui tá um esqueminha clássico de livro, né? De livro didático, representando o ciclo do CO2. Então, o CO2 atmosférico, ele é assimilado pela planta na fotossíntese e devolvido via respiração do animal e da planta também. Então, ele é assimilado pelos animais via alimentação, né? E aí, os processos de decomposição também influenciam, tá certo? Cai uma questão dessa aí no vestibular. E aí, vamos acertar ela? Vamos ver o que a gente entendeu? O ciclo do carbono pode ser resumido no esquema a seguir. As etapas 1 e 2 podem ser... Vamos lá. Qual pode ser a etapa 1? Só pode ser uma etapa, gente. Pegou gás carbônico da atmosfera e jogou na matéria orgânica. Só tem uma etapa que pega CO2. Fotossíntese. Só tem essa. E qual é o processo que devolve matéria orgânica para a atmosfera? Tem vários? Não? Então a gente tem que ver qual que pode ser. Então, ó, fotossíntese e queima de combustíveis fósseis, não é? A queima não tá lá naquela listinha, ó. A resposta, finge que não viu. Essa aqui, ó, pergunta sobre isso. O único processo que capta é a fotossíntese e qualquer um desses devolve. Combustão é o que estava aqui, não. Queima de combustíveis fósseis. Tá bom? Acertariam essa? Facinho essa, né? Próxima. Caiu no Enem em 2020, galera. Grandes reservatórios de óleo leve foram descobertos no pré-sal, formados há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso acarreta num desequilíbrio no ciclo do carbono, gente. Né? Tá falando de óleo é hidrocarboneto. Então, é uma cadeia de carbono. Essa cadeia de carbono, como é que se formam, né? O pré-sal, esses combustíveis fósseis, eles se formam, galera, através de matéria orgânica, tipo resto de ser vivo, que morreu, mas por algum motivo das condições daquele momento, 150 milhões de anos atrás, não foi decomposta. Então, uma matéria orgânica que tá lá, ficou fossilizada. Se a gente só pega e queima, a gente só libera, né? Essa é uma matéria orgânica que foi incorporada, mas há milhões de anos. Então, por isso esse desequilíbrio. Então, é óbvio que está falando que vai ter um desequilíbrio no ciclo do carbono. Por quê? Devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho ou devido à liberação dessas cadeias que estavam aprisionadas embaixo do sedimento. Por que o desequilíbrio vai acontecer? Porque a gente vai liberar essas cadeias que estavam presas. Por isso o desequilíbrio. A pergunta é essa. Então, utilizar esse recurso vai causar um desequilíbrio no ciclo do carbono, porque a gente vai pegar uma cadeia de carbono que estava no solo sem fazer mal a ninguém e vai jogar na atmosfera. E aí a gente sabe que vai desequilibrar, porque vai aumentar efeito estufa, tudo bem? Próxima questão, ó, outra questão, hein? Considerando ainda o ciclo do carbono, me diga, hein? Frase 1. O dióxido de carbono, que é dióxido de CO2, tá? Lá na atmosfera, ele é absorvido pela planta, sendo o carbono contido nessa molécula devolvido durante a fotossíntese? Não. Tá entendendo por que eu tive que falar um pouquinho de fotossíntese? Fotossíntese libera CO2, gente? Não, nada a ver. Então tá errado. 2. Animais comem vegetais, quebram seus açúcares e liberam carbono na atmosfera, no oceano e no solo. Faz sentido, né? Quando ele fala decompõe, o processo de quebra da matéria orgânica é a respiração celular. E aí a gente libera esses gases de novo. 2 tá certo. 3. Plantas e animais são decompostos pela ação de micro-organismos e isso devolve CO2 para o ambiente. Acontece também. 3 tá certo. E animais, através da respiração, retiram da atmosfera o carbono. A gente está pegando carbono? Não, a gente está pegando oxigênio, pelo amor de Deus. Então a 2 e a 3 só que estão certas. Tranquila essa, né, gente? Acertaria? De vestibular. Mais uma, essa aqui caiu no Enem em 2014. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Alguns aterro sanitário vendem créditos de carbono. Essa fonte de energia subutilizada no texto é... Eu não falei essa informação ainda, vou falar aqui na questão. É o seguinte, a decomposição do lixo, tá?
ela libera CO2, eu já tinha te falado, mas ela libera também metano. Metano é CH4, tá? É um composto também de carbono, mas não é o CO2, é o metano. E o metano, gente, o que acontece? Ele também é um gás de efeito estufa, ele também aumenta o aquecimento global. Na aula de desequilíbrios ambientais eu vou falar de novo do metano, tá bom? Mas volta aqui pro do carbono. E aí o que acontece? Essa decomposição está liberando metano. Só que o metano, se eu pego o metano e queimo o metano, eu posso produzir energia a partir dessa queima do metano, porque o metano é um gás inflamável. E aí eu vou liberar o CO2, que é menos pior do que liberar metano. E ainda por cima eu estou produzindo energia. Por isso que ele fala que é subutilizado. Já que tem aterro, gente, bota um coletor de metano para a gente produzir energia a partir da decomposição do lixo. Tem vários países que fazem isso. O Brasil não faz tanto. Então a pergunta é aqui, ó, gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas, então são bactérias que não consomem oxigênio e estão decompondo a matéria orgânica, e essas bactérias produzem metano na decomposição do lixo, tá bom? Isso tem sido cada vez mais explorado no vestibular, o papel do metano, né, essa importância, tá bom? E falando um pouquinho desse efeito estufa, né, que a gente já mencionou, mas para sedimentar. Então o efeito estufa, ele provoca retenção de calor na atmosfera, tá? Ele é um fenômeno natural. Ele já existia antes do ser humano aqui, tá? Porque CO2 já era liberado na atmosfera antes do ser humano. O que nós fizemos foi intensificar esse processo, tá? Então, o acúmulo desses gases vai aumentando o efeito estufa. E aí, né, a gente sabe que isso gera esse superaquecimento que traz problemas. Esses são os gases, tá, que aumentam o efeito estufa. CO2, ele é o principal, é o que mais é falado, né, como gás gerador de efeito estufa. Mas é porque ele é liberado em maior quantidade, em toda a queima de combustível fóssil, por exemplo. Então ele é o que mais é liberado, por isso que a gente sempre fala dele. Mas o metano, o CH4 que eu acabei de falar, ele causa mais efeito estufa do que o CO2, mas ele não é liberado em tanta quantidade, tá bom? O Na2, olha o CFC aqui de novo, cuidado para não confundir, hein? O CFC eu te falei lá no ciclo do oxigênio, né? Mas o CFC, ele também é um gás, ele atua destruindo tanto a camada de ozônio e atua intensificando o efeito estufa, tá bom? E vapor d'água também, mas aí, gente, não tem o que fazer, né? Tá? Vamos trabalhar no que a gente pode fazer. Não deixar o metano e CO2, né? São as principais medidas que a gente tem que tomar para diminuir essa liberação. E aí que tá uma açãozinha, ó. É uma camada que deixa o raio infravermelho entrar, mas não deixa ela sair. Aí vai aquecendo a Terra. Então vamos lá, vamos fazer esse paralelo, ó. Causas e consequências, tá bom? Os efeitos. Então as causas, o desmatamento, né? Aqui o desmatamento, que você destrói quem estava pegando CO2, horas. Queima de combustíveis fósseis. E a vaca, o que a vaca está fazendo aqui? Ruminantes liberam metano na flatulência, um processo natural desse ser vivo. Então, vou mandar a vaca parar de peidar? Não, né, gente? Mas talvez pensar numa política que onere, talvez, né, os criadores. Tem que pensar em política pública para atuar nessa área, né? Mas alguma coisa tem que acontecer, porque criar gado tem um grande impacto no efeito estufa, no aquecimento global, tá bom? Então, quando a gente fala de metano, fontes liberadoras de metano, ruminantes, pode colocar ruminantes, e decomposição do lixo, a céu aberto, tá bom? E aqui, ó, tcharam, quais são os efeitos? Secas, né? Derretimento das geleiras, você altera a reprodução de várias formas de alguns répteis e outros animais. Ondas de calor extremo, são chamados extremos climáticos, né? Aqui nos efeitos, gente, são muitos, mas eu vou deixar para falar mais disso. Vai ter uma aula só para problemas ambientais, e aí a gente fala com mais ênfase, né? Ainda, né? Mas eu trouxe aqui, porque tem a ver com os dois temas, tem a ver com CO2 e tem a ver com problemas ambientais. Aqui eu trouxe uma tabela, né? Listando as causas, a gente já mencionou, e aqui os efeitos e as consequências, né? Por que é ruim? Por que a gente está se preocupando com o aquecimento global? Os corais estão morrendo. Deixa os corais morrerem. Claro que não. Coral é o berçário da vida marinha. Se os corais morrem, não vai ter tanta biodiversidade no mar. Acabou a biodiversidade do mar, acabou peixinho pra gente comer. Aí você mexe com a cadeia produtiva imensa. Olha o impacto aí, né? Perda de hábitat. Vários animais vão ficar sem hábitat. Diminui a biodiversidade. Aumenta o nível do mar. Vai alagar alguns países que moram na costa, por exemplo. Mudanças climáticas de forma geral, né? Invernos extremos, verões mais rigorosos, as pessoas morrem com essas ondas de calor. Você tem uma menor refração
porque o gelo derrete, aí é uma consequência, assim, cada vez fica mais quente até se tornar um local inabitável, né? O problema do aquecimento global não é que o mundo vai acabar. O mundo vai continuar aí. Ele só vai ficar inabitável para nossa espécie, porque não vai dar tempo. Não é como se a gente se adapta. Que a gente se adapta, meu amor. O que a gente está falando aqui é no aceleramento de um processo que é de fato natural, mas a nossa ação intensifica esse superaquecimento. Não vai dar tempo, não acho que a nossa espécie vai se adaptar, a não ser que algo seja feito, um momento catastrófico, né? A não ser que algo seja feito, né? A nossa política continuando como tá, jogando CO2 na atmosfera e desmatando árvores, gente, não tem outro fim. Vai superaquecer. E aí? Os super ricos têm como se defender, né? Fica na bolha de ar-condicionado eterno, eles vão comprar água mais caro que ficar, mas eles vão ter dinheiro pra pagar. Mas e quem não tem esse dinheiro? Fica como? É isso, gente. Desculpa acabar com essa bad vibe, mas acabou. Obrigada. Queria agradecer a presença de todos. Biologia é isso, né? Biologia é lindo, maravilhoso, entender, mas tem que trazer essa consciência pra gente, tá? Nos preocuparmos com as mudanças climáticas. Mas na aula de problemas ambientais a gente vai trabalhar melhor isso, tá bom? Vejo vocês numa próxima aulinha. Espero que tenha sido proveitoso. Tchau, tchau!